Olá, Linhares! Olá, Estado do Espírito Santo. Nosso programa começa agora e nós vamos abordar um assunto que está citado em todos os evangelhos: a ressurreição de Jesus. Aqui com Gerson Pereira. Tudo bem, Gerson? Tudo bem. E espero que está tudo bem com o pessoal que está te ouvindo aí, né? Valeu. Então, aqui. Tomara que sim. E para começar, Gerson, esse assunto que movimenta as pessoas, movimenta o cristianismo. A Bíblia, desde o Velho Testamento, menciona várias ressurreições. Aí eu vou te perguntar, qual é o diferencial dessas ressurreições para a ressurreição de Jesus? Muito bem. De fato, a Bíblia apresenta casos de ressurreições produzidos por profetas como Elias, Eliseu e outros casos menos pontuais, digamos assim. A ressurreição de Jesus, ela tem dois elementos diferenciados completamente. Primeiro, porque é o único caso, é o primeiro e único, em que uma pessoa é ressuscitada sem intervenção de um profeta ou de um apóstolo que tenha vindo ressuscitá-lo. Como existe caso no Novo Testamento, por exemplo, uma mulher que chamava Tabita ou Dorcas, que foi ressuscitado por Pedro. Um garoto foi ressuscitado por Paulo. Jesus não dependeu de um apóstolo nem de um profeta. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou-se. O caso é mais profundo do que o que a gente pensa e não é tema disso aqui. Se alguém, porventura, quiser estudar esse assunto, a gente marca uma outra vez. E a outra coisa, Oséias, se você olhar o que o cristianismo fez, o impacto do cristianismo no mundo todo. O cristianismo começou no Império Romano, o último dos 4 impérios de Daniel e o mais extenso de influência. Jesus é o elemento essencial, é a razão de ser do cristianismo. Daí a grande importância. Muito bem. Agora, falando só da ressurreição de Jesus, eu volto a repetir, para quem está nos acompanhando, que a ressurreição de Jesus está citada nos evangelhos. Falando só dela, então, a ressurreição, Gerson, foi questionada. Como responder a essa questão, hein? O fato dela ser questionada diz que ela mereceu atenção. É um fato digno de nota. Agora, os questionadores foram pegos de surpresa pela própria ressurreição. Então eles não tiveram tempo de montar um ardil acusatório para se defender. Significa que as acusações não tinham realidade. Porque, Osés, quando você tem a verdade, você não precisa subornar alguém para crer na sua verdade. Agora, se você está subornando, se você está convocando alguém para proteger seu ponto de vista, você não tem segurança dele. É a primeira coisa. Pode ser até que você convença. Pode ser que você convença. Mas você não está convicto. Senão você não teria necessidade do apoio de outras opiniões. Perfeito. Agora, a última questão aqui, diante desses fatos todos que foram colocados, a gente falou aqui a respeito da ressurreição que foi questionada. Isso não seria, então, possível, Gerson? Então, você, para questionar a ressurreição, você teria que apresentar elementos que justificassem o túmulo vazio. No terceiro dia, o túmulo estava aberto e o túmulo era num lugar próprio, num lugar que não era próprio, era um lugar público. Guardado por soldados. Guardado por soldados, pela corte romana. Então, a primeira acusação foi que os discípulos, os apóstolos, que eram 11, roubaram o corpo de Jesus.
a coisa começa muito grave, porque então como é que eles chegaram com a guarda romana? Aliás, a gente percebe que os líderes religiosos, de fato, de alguma forma, eles pressentiam que ia acontecer alguma coisa, tanto que eles foram a Pilatos pedir uma escolta. Eu recentemente estive num lugar onde se diz que era o túmulo. Não se tem certeza absoluta. O fato é que para vedar aquela porta, porque o túmulo é um lugar que você entra e caminha de pé lá dentro, você precisava de ajuda de muita gente, talvez até alavancas, porque as pedras que tampavam a boca do túnel pesavam entre 1.000 a 1.500 quilos. E presta atenção, os apóstolos, todos os 11, eram da Galileia. E Jesus foi sepultado em Jerusalém, que é a Judéia, lá no sul. Eles não tinham amizades ali, eles não eram bem aceitos, eles não tinham a quem recorrer. Seriam presos se chegassem lá para roubar o corpo de Jesus. Com certeza, porque a escolta estava ali. A outra coisa que fala favorável à ressurreição de Jesus, e essa é sumamente importante, é o ponto crucial da questão. Oséias, uma pessoa pode mentir, pode simular uma realidade. Agora, quando a coisa aperta, ele pula fora. Você vê história na política, as delações. A pessoa estava junto, participando, mas quando aperta, você vai para a cadeia, você vai preso, aí a pessoa sai fora. Você presta atenção, todos os apóstolos, todos os 11, parece que João não, mas todos morreram martirizados. João não morreu, a tradição diz que aconteceu um sobrenatural. A tradição diz que ele foi atirado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e ele sobreviveu. Não vou entrar no detalhe porque não é a matéria dessa fala. Por que eles iriam morrer, Oséias? Porque ele ia dar meu pescoço por uma mentira. Outro detalhe é que eles não morreram no mesmo lugar, não foram pegos no mesmo dia e vamos lá fuzilar. Tinha gente até na Ásia. Você pode dizer, mas não é uma alucinação coletiva que deu nos 12? Não, porque eles estavam aqui, outro acolá. E um terceiro e último fato que eu quero mencionar. Paulo não pertencia ao colégio de apóstolos, mas se tornou seguidor de Jesus posteriormente. Por que Paulo ia se impressionar a tal forma de enfrentar o imperador e ser condenado por ele por causa de uma mentira? Sabendo que ia morrer. Ele era cidadão romano, tinha título de cidadania, podia, portanto, se valer disto para sair do imbróglio. Entretanto, ele assumiu com galhardia, de cabeça erguida. Quem está inventando história não age dessa forma. Portanto, a ressurreição de Jesus, ela é o fundamento do cristianismo e, como disse, é fundamento, é base. Tudo está construído em cima dela. É uma realidade inegável. E aí, para a gente fechar, pode se questionar então? Pode, desde que alguém entre no fato do túmulo estar vazio. Sim, se você provar que não existe sol, eu dou o braço a torcer, porque eu penso que existe. É por aí. Gerson, obrigado mais uma vez, hein? Um abraço, querido. Um abraço, pessoal. Vamos estudando as coisas da Bíblia. E essa história, essa trajetória do conhecimento vai continuar. Grande abraço. Vamos sim.